Pobreza. Pobreza e grossura. Bravo. Julho de 2000. Neste país, você não pode pedir emprego e muito menos dinheiro emprestado a um conhecido sem que ele instantaneamente assuma ares paternais e comece a lhe dar conselhos, a ralhar com você chamando-o de irresponsável, leviano e miolo mole. E dê graças a Deus de que o faça em tom bonachão e não transforme a humilhação sutil em massacre ostensivo. Fim da cena, sai todo satisfeito, com a consciência do dever cumprido, e considera-se dispensado de lhe arranjar o emprego ou o dinheiro. E você? Bem, você sai duro, desempregado e culpado. Esse mesmo sujeito é capaz de, na mesma noite, oferecer um jantar tomando o máximo cuidado para que a arrumação da mesa e a distribuição dos convidados obedeçam estritamente às regras da mais fina etiqueta. Um indício seguro de barbarismo num povo é a atenção excessiva concedida aos sinais convencionais de boa educação e o desprezo ou a ignorância dos princípios básicos da convivência que constituem a essência mesma da boa educação. O bárbaro, o selvagem, pode decorar as regras e imitá-las na frente de quem acha que liga para elas, mas não capta o espírito delas, não percebe que são apenas uma cartilha de solicitude, de atenção, de bondade, que pode ser abandonada tão logo a gente aprende o verdadeiro sentido do que é ser solícito, atencioso e bom. Meu pai era um sujeito relaxado, que às vezes ia de pijama receber as visitas, mas chamava de senhor cada mendigo que o abordava na rua, e sem que ele me dissesse uma palavra, aprendi que o homem em dificuldades necessitava de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal. Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso, cada um não deveria ser então com um amigo que, vencendo a natural resistência de mostrar inferioridade, vem lhe pedir ajuda. Esta regra elementar é sistematicamente ignorada entre as nossas classes médias e altas, principalmente por aquelas pessoas que se imaginam as mais cultas, as mais civilizadas e, valha-me Deus, as mais amigas dos pobres. Fico horrorizado quando vejo alguém enxotar uma flanelinha como se fosse um cachorro, e nunca vi alguém fazê-lo com a desenvoltura, o aplomo, a consciência tranquila de um intelectual de esquerda. Nos anos 1960, corria o dito de que ajudar os pobres individualmente era alienação burguesa, ópio sentimental, sucedâneo da Revolução Salvadora. Passaram-se 40 anos, a Revolução Salvadora não veio, onde veio os pobres ficaram mais pobres ainda e 2 gerações de necessitados apertaram ainda mais os cintos em homenagem à prioridade da Revolução. Mas não conheço um só militante comunista do meu tempo e do meu meio que não esteja com a vida ganha, que não ostente como um sinal de maturidade triunfante a segurança financeira adquirida graças ao apadrinhamento da máfia política, que até hoje domina o mercado de empregos na imprensa, na publicidade, no ensino superior e no mundo editorial. Hoje não precisam mais do pretexto revolucionário para enxotar flanelinhas. Seu discurso tornou-se palavra oficial. As prefeituras e governos estaduais nos advertem, em cartazes piedosos para não dar esmolas. Sim, a caridade individual está em baixa. Os frutos da bondade humana não devem ir direto para o bolso do necessitado. Devem ir para ONGs e órgãos públicos, sustentando funcionários e diretores, financiando movimentos políticos, pagando despesas de aluguel, administração, publicidade e transporte, para no fim, bem no fim, se sobrar alguma coisa, virar a sopa dos pobres, diante das câmeras para a glória de São Betinho. Há quem nesse país tenha nojo da corrupção oficial, pois eu tenho é da caridade oficial. Ainda há quem diga, mas se você dá dinheiro, o sujeito vai beber na primeira esquina, pois que beba. Tão logo o embolsou, o dinheiro é dele. Vocês querem educar o pobre para a cidadania e começam por lhe negar o direito de gastar o próprio dinheiro como bem entenda? Querem educá-lo sem primeiro respeitá-lo como um cidadão livre, que, atormentado pela miséria, tem o direito de encher a cara tanto quanto faria, muteiris mutantes, um banqueiro falido? Querem educá-lo impingindo-lhe a mentira humilhante
de que sua pobreza é uma espécie de minoridade de inferioridade biológica que o incapacita para administrar os 3 ou 4 reais que lhe deram de esmola? Não. Se querem educá-lo, comecem pelo mais óbvio. Sejam educados. Digam senhor, senhora. Perguntem onde mora, se o dinheiro que lhes deram basta para chegar lá, se precisa de um sanduíche, de um remédio, de uma amizade. Façam isso todos os dias e em 3 meses verão esse homem, essa mulher, erguer-se da condição miserável, endireitar a espinha, lutar por um emprego, vencer. Na verdade, a barreira que impede o acesso de pobres e mendicantes brasileiros a uma vida melhor é menos econômica que social. Façam um teste. Quanto custa um frango? Assado com farofa. 5 reais no máximo, em geral menos. Quer dizer que um mendigo, pedindo esmola em qualquer das grandes capitais do Brasil, pode comer pelo menos um frango por dia, se não 2, e ainda lhe sobra dinheiro para a condução. Para você fazer uma ideia de quanto um país onde isso é possível é um país rico e generoso, tente essa comparação. Quando Franklin D. Roosevelt lançou o New Deal, um dos objetivos principais do ambicioso plano econômico foi assim anunciado pelo rádio: assegurar que cada família deste país tem em sua mesa um frango por semana. Ouviram bem? Um frango por semana para 4 ou 5 pessoas. Na época, pareceu um ideal quase utópico. Pois bem, estamos numa terra onde velhas desamparadas que se arrastam pelas ruas comem um frango por dia, onde os meninos de rua pedem esmola em frente ao McDonald's para completar o preço de um Big Mac com fritas de 3 em 3 horas, onde os bebês famintos, exibidos pelas mães em prantos, usam fraldas descartáveis, onde as casas dos bairros miseráveis têm antenas parabólicas, e os catadores de lixo se comunicam com seus sócios por telefones celulares. Em contrapartida, façam outro teste. Peguem um sujeito sujo e esfarrapado, encham-no de dinheiro e façam-no entrar numa loja de roupas. Não digo uma loja elegante, mas qualquer uma, para comprar um terno. Será enxotado. E se gritar, eu tenho dinheiro, vai terminar na polícia, com o holofote na cara, tendo de se explicar muito bem explicadinho. Isso se não for obrigado a escorregar algum para a mão do sargento. O mesmo pobre que pode comer um frango por dia tem de comê-lo na calçada, com os cães, porque sem acesso aos lugares reservados aos seres humanos. Está certo que você, gerente do restaurante, fique constrangido de botar um sujeito estropiado e fedido no meio dos seus clientes distintos, mas não vê que mandá-lo comer na rua é mais falta de educação ainda? Pelo menos dele de comer num cantinho discreto. Converse com ele sobre as dificuldades da vida. Ofereça-lhe uma camisa, uma calça. Seja educado, caramba! Pois se você, que está bem empregado e bem vestido, tem o direito de ser grosso, que primores de polidez pode esperar do pobre? Se um dia, cansado de levar chutes, ele o manda tomar naquele lugar, não se pode dizer que esteja privado do senso das proporções. E não me venham com aquela história de se eu tratar bem um mendigo, no dia seguinte haverá uma fila deles na minha porta. Isso pode ser verdade em casos isolados, mas não no cômputo final. Se todos os restaurantes tratarem bem os mendigos, logo haverá mais restaurantes que mendigos. Conte os mendigos e os restaurantes da Avenida Atlântica, e diga se não tenho razão. Isto, sem que entrem no cálculo os bares e padarias. O brasileiro de classe média e alta está virando uma gente estúpida que clama contra a miséria no meio da abundância, porque cada um não quer usar seus recursos para aliviar a desgraça de quem está ao seu alcance. E todos ficam esperando a solução mágica, que num relance mudará o quadro geral. Sofrem de platonismo à outrance, creem na existência de um geral em si, dotado de substância metafísica própria, independente dos casos particulares que o compõem. Por isso que, quando a propaganda do Collor inventou aquela coisa de não votem em Lula porque ele vai obrigar cada família de classe alta a adotar um menino de rua, eu me disse a mim mesmo, raios, se isso fosse verdade, eu ficaria satisfeito de votar no Lula. Só acredito em gente ajudar gente, uma por uma, não na mágica platônica das mudanças estruturais, pretexto de revoluções e matanças que resultam sempre em mais pobreza ainda. Na verdade, quem acredita nelas erra até ao dar nome ao problema geral. Quando, revoltados ante a desgraça do povo brasileiro, gritamos fome, algo está falhando na nossa percepção da realidade social.
No mais das vezes, o que falta não é comida, não é dinheiro. É as pessoas compreenderem que a pobreza não é um estigma, não é uma desonra. É uma coisa que pode acontecer a qualquer um e da qual ninguém se liberta só com dinheiro, sem o esforço psicológico de um ambiente que o ajude a sentir-se novamente normal e, em suma, um membro da espécie humana. Entre as causas culturais da pobreza, o principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros. Aprendendo com o Dr. Johnson. Diário do Comércio, editorial, 21 de março de 2007. O Dr. Samuel Johnson, escritor maravilhoso e antepassado setecentista dos modernos conservadores, dizia que o teste definitivo de uma civilização está na sua maneira de tratar os pobres. Na sua época, ninguém tivera ainda a ideia brilhante de desvencilhar-se deles entregando-os aos cuidados da burocracia estatal. Essa ideia, mesmo que não seja levada à prática, já vale por um teste. Mostra que a sociedade não sabe o que fazer com os pobres, não quer trato direto com eles e preferiria reduzi-los a mais um item abstrato, invisível e inodoro do orçamento estatal. Acha isso mais higiênico do que enfiar a mão no bolso quando pedem uma esmolinha e infinitamente mais palatável do que ter de conversar com eles quando tem o desplante de puxar papo na rua com sua excelência, o contribuinte. Na verdade, o cidadão moderno desejaria chutar todas as suas responsabilidades para o Estado. Não quer proteger sua casa, mas quer ser protegido pela polícia. Não quer educar-se para educar seus filhos, mas entregá-los a técnicos que os transformarão em robôs politicamente corretos. Não quer decidir o que come, o que bebe, o que fuma ou deixa de fumar. Quer que a burocracia médica lhe imponha a receita pronta. Não quer crescer, ter consciência, ser livre e responsável. Quer um pai estatal que o carregue no colo e contra o qual ainda possa fazer birra, batendo o pezinho na defesa dos seus direitos. O Estado sorri, porque sabe que, quanto mais direitos concede a esse cretino, mais leis são promulgadas, mais funcionários são contratados para aplicá-las, mais repartições burocráticas são criadas, mais impostos são cobrados para alimentá-las. Enfim, menor é a margem de liberdade de milhões de idiotas carregadinhos de direitos. Essa civilização já se julgou a si mesma. Constituída de moleques egoístas e covardes, não é capaz de se defender. Ao primeiro safanão mais forte, vindo dos comunistas, dos radicais islâmicos ou dos autonomeados governantes do mundo, põe-se de joelhos abjurando lealdades milenares e prontificando-se a transformar-se no que o novo patrão deseja. Nem todos, é claro, acomodam-se tão bem a essa agonia deleitosa. Ainda há homens e mulheres de verdade, capazes de agir por si próprios, sem intermediário estatal, orgulhosos da sua liberdade. Eles sabem que a liberdade efetiva não tem nada a ver com direitos outorgados pela burocracia espertalhona. Sabem que a liberdade vem do coração e depende de símbolos inspiradores profundamente arraigados na cultura dos milênios. Quando são abordados por um pobre na rua, sabem que não estão diante de um problema administrativo. Não correm para esconder-se sob as saias da burocracia. Encaram o pobre como um igual temporariamente caído, merecedor de tanto carinho e atenção quanto eles próprios o seriam em circunstâncias análogas. Não hesitam em estender algum dinheiro ao infeliz, em conversar com ele, às vezes em assumir responsabilidade pessoal por tirá-lo da sua condição infame, dando-lhe trabalho, um abrigo, um conselho. A sociedade já se condenou a si mesma quando virou o rosto aos pedintes, sonhando em transformá-lo numa equação administrativa. Só homens e mulheres de verdade podem salvá-la da derradeira abjeção. Não hesito em incluir entre eles o Sr. Fausto Wolff, que é burro, metido e comunista, mas graças à boa influência de sua esposa, está se tornando gente. Olhem só o que ele escreveu no Jornal do Brasil de 2 de janeiro. Minha mulher leva na bolsa R$ 10 em moedas para dar aos meninos que lhe pedem dinheiro para comer. Outro dia, contou-me uma história que comoveu este velho coração de granito. Um menino pretinho, de 5 anos, pediu-lhe dinheiro para comprar um pão. Ela disse-lhe, pois não, meu filhinho querido. O menino ficou com os olhos cheios de lágrimas. Afastou-se e logo voltou e pediu mais dinheiro. Mas, em verdade,
o que queria era ouvi-la dizer que ele era querido. Logo, outros se aproximaram apenas para ouvir palavras carinhosas e se sentirem seres humanos. Em 10 anos, estarão queimando ônibus? É isso aí, Sra. Wolf. Se todas as mulheres brasileiras ensinarem isso a seus maridos, um sorriso de esperança brilhará nos rostos de milhões de crianças deste país. Direitos e pobreza. Em 2 notas. Diário do Comércio, 8 de janeiro de 2013. Thomas Sowell dizia: "Nunca entendi por que é ganância você querer conservar o dinheiro que ganhou, mas não é ganância querer tomar o dinheiro dos outros." Mutatis mutandis, a obrigação moral que os ricos têm de ajudar os pobres, mesmo quando seja tomada em sentido absoluto e intransigente, não implica jamais que os pobres tenham o direito de ser ajudados. Todo direito de um implica obrigações para algum outro, mas nem toda obrigação que pese sobre alguém gera direitos para quem quer que seja. A razão disso é simples e autoevidente. Toda e qualquer obrigação moral ou legal é relativa porque é limitada à disponibilidade de meios, ao passo que um direito, uma vez consagrado, é universal e incondicional. Decretado que os pobres têm direito à ajuda estatal ou privada, a simples inexistência dos meios de ajudá-los se torna automaticamente algo como uma ilegalidade ou um crime, e a sociedade inteira, quanto mais pobre, tanto mais merecerá o rótulo de criminosa, de modo que a pobreza de uns será uma espécie de mérito e a de todos um delito abominável. Se isto está muito sintético, analisem e verão que é certo. Da incompreensão dessa obviedade deriva a noção monstruosamente perversa de que uma sociedade onde haja pobres ou muitos pobres é uma sociedade injusta. Em princípio, e à luz da razão, toda obrigação moral ou legal está condicionada à regra áurea do direito. Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado ao impossível. Por isso mesmo, a obrigação de ajudar os pobres não dá a estes nenhum direito a exigi-la. A absurdidade dessa exigência aparece nítida no delírio de Luís da Silva, no romance Angústia, de Graciliano Ramos. Há criaturas que não suporto, os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito, e aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios, vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. E Luís da Silva não é nenhum burguês atemorizado ante a revolta dos infelizes. É ele mesmo um pobretão ressentido, sem dinheiro para o aluguel. Só no mundo das alucinações a pobreza é por si fonte de direitos. Antigamente, até os marxistas compreendiam isso. Julgavam que o proletariado industrial tinha o direito de expropriar a burguesia não pelo simples fato de ser pobre, mas por ser o criador material da riqueza social. A horda de miseráveis improdutivos, o lumpenproletariado, não lhes merecia senão desprezo. É o óbvio dos óbvios. Ninguém se torna um espoliado pelo simples fato de estar sem dinheiro. Para ser um espoliado, é preciso produzir primeiro alguma coisa e depois ser despojado dela injustamente. Como o proletariado se recusou a aderir às revoluções, os teóricos do marxismo promoveram a escória lumpenproletária ao estatuto de credor universal e portadora, ipso facto, da autoridade intrínseca das virtudes morais faltantes ao resto da sociedade. Daí, ao endeusamento dos delinquentes, o passo é bem curto. Da insensibilidade a esses fatos vem a noção de dívida social. Qualquer candidato que propõe a sua eleição como pagamento de uma dívida social é, com toda a evidência, um charlatão do qual não se pode esperar nada de bom. Se a dívida existe e é social, não pode ser jamais resgatada mediante pagamento a um só indivíduo. O fato mesmo de que este se apresenta como credor simbólico, herdeiro e resumo vivo de várias gerações de interesses lesados, já mostra que se trata de um vigarista, pois nem aceita pagamento simbólico, nem tem como repassar o pagamento efetivo aos credores defuntos de cujo crédito se apropria indevidamente. Todo eleitor, em seu juízo perfeito, deveria pensar nisso antes de votar em tipos como Luiz Inácio Lula da Silva ou Barack Hussein Obama. Mas, tão logo a pobreza se torna fonte de direitos,
É inevitável que o carreirista desprovido de méritos próprios se invista de prerrogativas imaginárias derivadas da pobreza alheia, impondo-se como recebedor único da dívida social, um vigarista elevado à segunda potência. Um paralelo entre Eric Voegelin e Lula, em Um Clássico e um Paralelo. O Globo, 7 de junho de 2003. Eric Voegelin foi um dos maiores filósofos do século XX. Sua obra, Order and History, em 5 volumes, sintetiza e ordena, numa reinterpretação global da história, uma vastidão de conhecimentos quase inimagináveis, das inscrições egípcias até as últimas novidades do direito, da economia e da linguística. Dá de 10-0 em Hegel, Spengler e Toynbee, somados. De origem pobre, Voegelin passou fome para estudar. Continuou homem simples, deslocado em ambientes chiques. No auge da glória acadêmica, usava ternos surrados, fumava charutos mata-ratos e não tinha a menor classe no consumo de vinhos. Bebia o bom e o ruim, incapaz de distingui-los, caindo de sono vexaminosamente ao fim do primeiro copo. Não raro, esquecia-se de cortar as unhas, amareladas de fumo. Era, dizia seus confrades, um aristocrata intelectual com gostos proletários. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do maior país da América Latina, nasceu pobre e ao longo de uma carreira de sucessos políticos espetaculares foi mudando de hábitos. Aprendeu a apreciar bons vinhos e selecionar os melhores charutos, a aparecer em público de unhas polidas, envergando ternos Armani, idêntico em tudo a um ricaço de nascença. No auge da glória mundana, gaba-se de não saber falar inglês, mas de seus discursos em português nada sobra exceto os erros de gramática. É um proleta intelectual com gostos aristocráticos. Há muitos estilos de um pé rapado subir na vida. Cada um, à medida que ascende na escala social, vai colhendo os bens que, no seu tempo de pobre, lhe pareciam os mais desejáveis. E cada um, vitorioso, tem em torno os admiradores que o merecem.